Olá, tudo bem? Vamos a mais um assunto interessante do entendimento bíblico. Toda vez que eu leio ou eu ouço falar desse assunto, eu falo, meu Deus, como eu fiquei alguns anos, que eu não fiquei muito tempo, servindo ou buscando servir um Deus fraco, um Deus subserviente, o Deus da religião. O Deus da religião, ele é um Deus fraco, um Deus subserviente, conforme nós entendemos o que eu vou ler aqui. Conforme você tem o entendimento disso aqui, você fala, meu Deus, e eu acreditava que isso daqui era verdade. Mas para isso ser verdade, então, Yeshua, Jesus de Nazaré, que veio na manifestação de filho, ele era muito fraco, o pai dele era muito fraco, esse Jesus então não tinha poder. Então quer dizer que estão certos aqueles que se dizem doutores, que estão por aí na internet falando que Jesus é uma farsa, foi uma invenção dos romanos? Será que é isso mesmo? Quer ver? Abra sua Bíblia e leia. Uma leitura simples aqui, você já leu isso aqui 1 milhão de vezes, e eles pegam isso aqui, tá vendo, e faz um teatro, e eu acreditava nisso, quando eu estava lá. Nas trevas eu acreditava nisso aqui. A tentação de Jesus. Refletindo, fazendo assim uma análise, versículo a versículo, você fala, não, peraí, tem gato nessa tuba. Tem alguma coisa que não está batendo nessa conta. Essa conta não está fechando no Deus que eu conheço, no Deus que eu creio. Essa conta não fecha. Mas os religiosos acham que essa conta é uma conta perfeita, é um cálculo, é uma resolução perfeita, é uma solução perfeita. Mateus, capítulo 4, versículo do 1 em diante. Livro histórico. Começa logo por aí. Isso aqui não é Novo Testamento, é livro da história de Yeshua, ou Jesus de Nazaré, o nome que você quiser. Porque ali ele estava vivo, então não é Novo Testamento. Para um testamento ter validade, Apolo disse em Hebreus que o testador tem que estar morto. Aí o testamento vale. Então no versículo 1 de Mateus 4, a seguir, no texto da Nova Almeida atualizada NA, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A seguir, depois da lavagem no Rio Jordão, porque Jesus não foi batizado. No subtítulo fala que ele foi batizado, mas ele não foi batizado. Por que não foi batizado, ô cara pálida? Porque o batismo de João Batista foi para arrependimento. Arrependimento do quê? Dos pecados. E o que era pecado? 1 João 3,4. Eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Então quem transgredia uma lei era um pecador. Aí veio o batismo, veio João Batista preparando um novo caminho e batizando, purificando os judeus, não nós gentios, os judeus, purificando eles dos pecados, das transgressões das leis. Mas Jesus foi pecador? Jesus cometeu algum pecado? Jesus transgrediu alguma lei? Não. Então, por isso, Jesus não foi batizado. O batismo de Jesus, sabe qual foi o batismo dele? Foi na cruz, foi naquele sacrifício. Ali foi o batismo dele. Como ele sofreu por causa daquele batismo. Ali foi o batismo. No Rio Jordão ele não foi batizado. No Rio Jordão, Jesus ele era o cordeiro. Ele não foi o cordeiro que tirou os pecados do mundo? E o cordeiro, na lei de Moisés, quando ele fosse oferecido como sacrifício, como libação, deveria ser lavado até as suas entranhas. O cordeiro deveria ser lavado até as suas entranhas, para assim poder ser oferecido como sacrifício. Então ele não foi, ele foi lavado. Então logo após a lavagem de Yeshua no Rio Jordão, porque ele era o cordeiro, ele não foi batizado, porque ele não tinha pecado. Aí aconteceu isso aqui, a tentação que está no livro de Mateus. Está no livro. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta atenção. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, todo o acontecido que eu vou ler para você aqui foi depois do deserto. Não foi durante os 40 dias no deserto. No versículo 2 está assim, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Por que ele fazia jejum? Porque ele veio para cumprir a justiça de Deus. Ele veio para cumprir as leis. E o jejum fazia parte das leis. E ele era judeu, da tribo de Judá. Então, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. E durante o período que ele teve fome, aconteceu essas coisas aqui. Logo aqui nesse intervalo, vamos falar do intervalo de Gênesis 1, 2. Esse intervalo do versículo 2 para o versículo 3 de Mateus 4, aqui já tem algo estranho. E depois de jejuar 40 dias e 40, teve fome. Então, nesse intervalo, ele já iria comer um cordeiro. Ele ia comer pão ázimo. Ele ia se alimentar, ele ia ficar de boa. Não, mas está escrito que ele não fez nada disso. Então, além dele ficar 40 dias com fome, com sede, com tudo, porque jejum que eu saiba era assim. Ainda, depois desse período de sofrimento, ainda ele foi levado por um ser. Aí que entra a fraqueza do Deus da religião. Aí que entra a fraqueza. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja que aqui, se fosse um ser espiritual do mal, se fosse um ser espiritual, claro que esse ser espiritual sabia que Jesus era filho de Deus. Então esse ser, se fosse algo real, isso aqui foi uma fábula, isso aqui é uma mentira. Se isso aqui fosse uma verdade, o que teria acontecido? Esse espírito, se fosse o espírito, claro que ele conheceria Jesus. Claro que ele conheceria, porque o espírito que estava dentro ali do véu chamado Yeshua era o Espírito de Deus. Então aqui, fazendo essa análise, você já vê a primeira mentira. O primeiro erro aqui já está aqui. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus. Então o tentador, por que essa religião não diz? Ah, não, em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo como um raio. A religião fala, Isaías 14, 12, porque Lúcifer caíste, como tu caíste do céu, ó Lúcifer, sendo que Lúcifer significa portador de luz, estrela da manhã, e Jesus em Apocalipse 22 foi chamado de estrela, ele falou, eu sou a estrela da manhã. Hein? Não, Ezequiel 28 fala, só que se você ler Ezequiel 27, você vê que fala toda aquela história, tudo do rei de Tiro, não tem nada a ver, foi do homem carnal. Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo como um raio, só que quando você vai lá no Códice Sinaítico e confere, eu vi Satanás caído como um raio, e Satanás eram os opositores. Eu vi os opositores caídos como um raio. Então isso daqui... Olha que contradição da religião. Então, se isso daqui, eles falam que esse tentador era um espírito que caiu, um anjo que caiu do céu, eles não falam isso? Você é religioso, você não fala isso? Você é pregador, você é teólogo, você é doutor da teologia. Meu assunto da agora para frente vai ser com teólogo. Porque falar com religioso não adianta, eles ficam entrando no comentário, colocam só baboseira. Vamos falar com doutor, com mestre, com teólogo, para ver se ele, pelo menos o teólogo coloca alguma coisa que presta no comentário. Ô teólogo, vem cá. Você não ensina para os seus alunos, quando você lê isso aqui, que esse tentador é um anjo caído? É um ser espiritual do mal que caiu do céu? Então quer dizer que esse ser aqui, espiritual, ele não conhecia? Então o reino espiritual dele ele é diferente do reino espiritual do Criador? Porque pelo menos você reconhece, né? Que quem estava dentro daquele véu chamado Jesus era o Espírito de Deus, você não conhece?
Ou você não sabe aquilo que o Filipe falou, perguntou, Senhor? Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, Filipe, há quanto tempo você tem andado comigo, você não conhece o Pai? Eu e o Pai somos um. Ei, cara pálida, cara de cogumelo estragado. Seu teólogo, cabeça de bagre. Seu estúpido. Seu cabeça de camarão que anda colocando perversidade na cabeça das pessoas. Vocês têm a chave do conhecimento, seus fariseus hipócritas, só que vocês têm escondido o entendimento das pessoas, para as pessoas ficarem escravos em seus templos, te sustentando, sua raça de víboras, seus canalhas, seus patifes, seus escrotos, seus mulambentos. Então, em cima desse versículo aqui, então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é filho de Deus. Esse tentador aqui, então, não sabia que Jesus era filho de Deus? Mande que essas pedras transformem em pães. Se você é filho de Deus, mande. Então aqui já está a primeira ou segunda incoerência. 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que o espírito que estava tentando não conhecia também essa passagem, que eu acredito que está em, vamos ver aqui onde está, Deuteronômio 8:3. Vamos ver como está lá. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Foi daqui que Yeshua tirou. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo é no alto do templo, correto? Eu vou te perguntar aqui, como esse ser chamado diabo, que vocês religiosos acreditam, como esse ser levou Jesus, Yeshua? Levou ele de carriola, levou ele de uma charrete, levou ele num carro de boi, levou ele nas costas, levou ele no colo, nanando ele, vamos no Yeshuzinha, Yeshua, 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 Yeshua. Como que esse ser levou Jesus à cidade santa, de onde ele estava? Ele tinha acabado de jejuar os 40 dias e 40 noites, assim está escrito nessa fábula. Isso aqui é uma fábula, mas que você acredita e que eu acreditei um dia que era verdade. Então aí, como que ele levou ao pináculo? Pináculo eu acho que é a parte alta lá do templo. Fala para nós, coloca aí, como que foi que ele levou? Você que é um doutor, um mestre de abóbora podre, você que é um ensinador de porcaria, fala para mim, onde que é? Que forma que foi levado aqui, hein? Ah, não, foi levado em espírito. Em espírito, então. Aí volta, então, no outro versículo 4. Se você é filho de Deus, quer dizer que lá o ser espiritual não conhecia ele, não sabia que ele era filho de Deus, então? Responda-me. Claro que você não vai responder. 6. E disse. Então, no 5 foi assim, ó. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Dá-se impressão, vou ajudar, vamos dizer que essa parte aqui não é uma fábula, porque diabo nós entendemos, nós sabemos que diabo significa acusador, opositor, traidor. Vamos dizer que então esse diabo era um adjetivo para um fariseu, para o sumo sacerdote, para um líder religioso que estava duvidando de Jesus. Aí eu acredito. Mas que forma que esse sumo sacerdote, esse líder religioso, porque a religião nunca prestou. Você que cultua a sua religião nunca prestou. Cristo sempre bateu, Jesus sempre bateu de frente com vocês, Paulo sempre bateu de frente com vocês. Então vamos dizer que isso aqui era um líder religioso, um fariseu, um saduceu,
Mas então, como que esse líder religioso pegou Jesus e levou, colocou sobre o pináculo do templo? Deixa eu dar 2 cliques aqui que eu quero ver se fala o que é pináculo aqui no dicionário. Vamos ver se aparece aqui. Pináculo, acho que não vai nem querer aparecer, eu acho que nem existe isso aqui, será? Pináculo na Almeida. Na Almeida fala como que é pináculo? O lugar mais alto. Veja, então pináculo significa o lugar mais alto do templo. Então, aqui não foi um líder religioso, um opositor. Não foi um Satanás, porque Satanás eram os opositores. Sinagoga de Satanás. Sinagoga onde se reuniam os judeus e os líderes religiosos. E os líderes religiosos eram os Satanás, eram os opositores. E diabolos, no grego, Satã, Satanás no hebraico. Satanás e diabo é a mesma coisa. Acusador, opositor, traidor, é a mesma coisa, é o mesmo adjetivo. Então, um ser espiritual não pode ser porque ele não conhecia Jesus. Ele falou, se você é filho de Deus, ele não conhecia. Como que esse cara, se esse aqui foi um líder religioso, esse acusador aqui, foi... Como que ele levou ele no lugar mais alto do templo? De elevador? De escada rolante? Sabe que tinha essas coisas naquele tempo? De asa delta, de helicóptero? Hã? Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você vê que essa coisa aqui não conhecia também o Velho Testamento. Da mesma forma que Jesus conhecia, esse aqui conhecia. Você vê, ele conhecia o Velho Testamento como Jesus conhecia, porém ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então esse daqui era um carnal. Ele era um carnal. Ele era um conhecedor, esse diabo aqui ele era um líder religioso. Ele era um líder religioso. Olha que coisa interessante, vai puxando para esse lado. Para nós, vamos tirar essa fábula do lado, né? Vamos colocar a realidade nisso. A realidade para isso aqui, então aqui era um líder religioso. Era um opositor, era um Satanás, era um diabo. Era alguém que era contra Jesus, que estava duvidando dele. Por isso que ele sempre falava, se você é filho de Deus. Era igual o Satanás de Jó. Era um inimigo de Jó. Foi um inimigo. Uma pessoa de carne e osso, um opositor. 7. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. 8. O diabo, ou o acusador, o opositor, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então aqui, esse diabo já era um deus. Já era um príncipe. Aí já mudou, já não é mais um líder religioso. Aqui já é um espírito. Algo espiritual. Aí aquela contradição. Quer dizer que esse espírito aqui não conhecia o espírito que estava em Jesus, naquele véu chamado Jesus? Aqui já começa. Aí volta a fábula de novo. Volta a mentira. Volta a esse acréscimo colocado aqui. Porque eu vou ler para você em Marcos, que é a coisa mais simples do mundo, foi o que aconteceu naquele deserto. Foi coisa simples. Simples assim. O fato foi dolorido, foi dificultoso para ele, mas foi simples, não cheio desses arrudeios aqui, dessas floreadas, dessas fábulas aqui. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então aqui era um Deus com D minúsculo. Esse é o Deus da religião. Esse é o Deus fraco. O Deus subserviente. Esse é o Deus da religião. Um Deus que só faz com barganha. Um Deus que só faz com troca. Um Deus que só faz no toma lá da cá. Se você não der nada, o Deus da religião não te dá nada. Se você não der 10% do seu salário, ele te amaldiçoa. Independente se você tem aluguel para pagar, se você tem filho na escola, independente se você está passando necessidade, o Deus da religião quer seu dinheiro. Assim, os pregadores te ensinam. 10. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás.
Você vê que mudou, porque diabo e Satanás é a mesma coisa, é o opositor. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então veja que esse Satanás era um Deus com D minúsculo, o Deus da religião. Um Deus fictício, tá? Esse Deus que a gente fala, um Deus da religião, é um Deus fictício. É um Deus, é igual Mamon. O Deus da religião é Mamon. É o Deus da riqueza, é o Deus do toma lá da cá, é o Deus que só faz se você der alguma coisa em troca. Se você não der nada, que nem eu não dou nada, eu não dou dízimo, eu não pego envelope, eu não frequento religião, então o Deus da religião não gosta de mim, claro que não. Deus da religião quer distância de mim. Só que ele também não consegue me amaldiçoar, ele não consegue fazer nada comigo. Então prova que ele é fraco. O Deus da religião é fraco. O Deus fictício da religião, o Deus imaterial da religião é um Deus fraco. Já o soberano, que habita em nosso espírito, onde está o templo dele, Apocalipse 21:3, esse não. Esse é soberano, esse é o criador de todas as coisas. Esse é o que estava no véu chamado Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ali estava o soberano. É a esse que nós rendemos louvores aqui, culto aqui e adoração, tudo aqui. No nosso modus operandi, no nosso dia a dia, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de mostrar Ele. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então outro Deus com D minúsculo, deixa pra lá. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos o serviram. Você viu o intervalo do versículo... olha aqui, do versículo... Olha o intervalo. Do versículo 3 em diante. O versículo 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Aí que entra o diabo da natureza carnal dele. Todo mundo tem um diabo que rodeia. Todo mundo tem um leão bramando 24 horas por dia, louco para devorar. Esse daí chama-se diabo, chama-se acusador, chama-se opositor. É esse diabo que está lá em Gálatas capítulo 5, do 16 em diante, quando Paulo fala que a carne ela é oposta ao espírito, o espírito, os dois, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Essa carne é o diabo, essa alma, porque o que dá fome, frio, sede, a natureza carnal é a alma, é o que dá vida à carne. É essa alma que ela é oposta ao espírito. É essa alma que ela é oposta ao espírito. A nossa alma ela é oposta, ela é contrária ao espírito. É isso que é. Aqui está o diabo. O diabo é o desejo carnal. O diabo é o desejo da nossa alma. O opositor, o contrário. E esse, quando terminou os 40 dias e 40 noites de jejum de Yeshua, de Jesus, porque ali era um homem carnal, ele teve fome, teve sede, ele estava vendo bicho, ele estava vendo banquete. Então o escritor aqui colocou essa situação como sendo uma aflição cada carne dele. Somente isso. Olha aqui, ó, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Simplesmente aconteceu dessa forma aqui, ó. Veja, depois da lavagem de Yeshua, qualquer hora eu vou fazer um vídeo mais profundo a respeito desse negócio. Jesus não foi batizado, Jesus foi lavado como o cordeiro que tirou os pecados do mundo. E logo, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então depois que ele foi lavado ali, ele foi levado ao deserto. Lá ele foi fazer o jejum. Foi 40 dias mesmo, foi 4 dias, foi uma semana, foi porque os dias naquela época eram diferentes dos dias de hoje. Eu não vou atrás disso, que eu não estudo. Esses negócios não quero, nem me interessa saber. Um dia lá valia 5 hoje, ou 5 dias hoje valia 1 naquele tempo, não me interessa.
Porque Matusalém viveu quase 1000 anos, mas lá, não sei, cada 100 anos era um ano dia de hoje. Eu não quero nem saber disso aí. Isso para mim, evangelho eterno que interessa. O resto é isso. Então veja. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. 13. Onde ficou durante 40 dias, sendo tentado pelo opositor, pelo desejo da carne. Ele ficou sendo tentado, com fome, com sede, vendo miragem, aquela situação, aquela tortura, aquela sensação. Estava com as feras e os anjos o serviam. Aí do versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia. Cadê a história do pináculo? Aí lá em Lucas eu acho que também tem esses negócios de essas fábulas, essas fantasias. Mas em Marcos aqui, ó, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado pelo opositor, por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Ponto final e acabou. Pronto. Ali foi, ele ficou 40 dias. Você acha que ele nos 40 dias ele ia sair, ele ia vir para a cidade, ele ia sair do deserto, aí ele ia vir para Jerusalém, em Jerusalém ele ia para o alto do pináculo, no ser. Ah não, ele ia sair, ia levar no lugar mais alto lá e falar, todos os reinos da terra, porque em Lucas eu acho que todos os reinos da terra foi me dado, e se você me adorar eu te darei. Você não está vendo que isso é uma história, uma fábula, gente? Por isso que o título, como o Deus da religião é fraco e subserviente? Por isso. Porque se nós acreditarmos nessa subserviência de Jesus a esse tal desse diabo, desse Satanás, mostra que o Deus de Jesus era subserviente. Andava de cabeça baixa para um outro que se achava um Deus. Então, se você quer continuar acreditando nesse seu Deus, fica à vontade. Fica à vontade. Cada um acredita naquilo que bem. Eu prefiro Apocalipse 21, 3. Eu prefiro ali. Eu prefiro que estava... Deixa eu até ler para você, para não perder o costume. Porque senão a gente perde o costume de ler. E não pode perder o costume. Isso aqui eu vou pôr na NVI, que eu gosto de ler lá na NVI. Vamos lá, Apocalipse. Eu prefiro confiar nesse aqui, Apocalipse 21, versículo 5 e 6. Aqui, ó. Eu prefiro acreditar nesse que estava sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, um princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O meu Deus, o Senhor do meu espírito, o Pai do meu espírito, é esse aqui. É esse. É nesse aqui que eu confio. E jamais esse que estava sentado no trono, de uma forma metafórica, de uma forma figurativa, que estava nesse enigma aqui, ele vai se sujeitar ao outro Deus. Porque ele falou em Apocalipse, em Isaías, ele falou lá em Isaías, vamos colocar lá, eu não estou com pressa, eu estou nem aí. Aqui, ó, 45, é aqui, o que ele falou aqui, ó. O mesmo que estava sentado no trono disse isso, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O meu Senhor é esse. É o Senhor do meu espírito. É para onde o meu espírito irá voltar. Ou seja, ele irá voltar de onde ele veio. O seu também. Mesmo você sendo um religioso cabeça de bagre. Mesmo você sendo um cabeça de camarão. O seu espírito e o meu vai voltar para lá. Vai voltar de onde veio. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil. Se você achou útil e se você quiser contribuir com esse canal, basta você dar o like aí, o joinha. Você compartilhar se você tiver desejo de fazer isso. E se você não é inscrito nesse canal e você acha que as palavras desse canal têm um
mínimo de coerência. Então aperte aí, ó, se inscreva, aperte esse sininho aí para você receber as mensagens em primeira mão. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa agradar aí pelo menos uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Tchau!